Vamos ler, irmãos, com a ajuda e a força de Deus, uma parte da sua santa palavra, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Somente o primeiro parágrafo até o verso 9. Poucos dias Deus mandou a palavra aqui, mas foi do 10 em diante. E hoje o Senhor está revelando o primeiro parágrafo desta mesma palavra. Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Só até aqui. Amém. Então, irmãos, o apóstolo escrevia esta epístola para a igreja de Filipos, mostrando muita humildade, muito carinho, muito amor, embora fosse um homem muito abençoado por Deus, cheio de muitos dons, evangelista, e Deus abençoou tanto ele que diz a palavra que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que nenhum outro homem viu. E até foi dito para ele não contar isso aqui na terra, não é? Mas ele foi. Então Deus enobreceu muito este homem. Mas, irmãos, era humilde. Ele dizia, escrevendo esta carta, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, que carinho, não é, irmãos? Que tratamento tão aceitável. Isto tudo nos deixa exemplo, não é? Que é a maneira que nós devemos tratar a irmandade e também o nosso próximo. E dizia,
A minha alegria e coroa, estai assim firmes do Senhor, amados. Outra vez, ele fazia questão, irmãos, de demonstrar para a Irmandade que ele amava de coração, que aquela Irmandade era muito querida, embora, na outra parte, ele dizia, quanto menos eu sou amado, mais eu amo. Então, este dom também, o amor, a caridade, a humildade, deve estar em todos os nossos corações, ainda que tenha entre nós alguém que é muito abençoado, muito revestido, mas saiba que quanto mais Deus te revestir, mais você deve se humilhar na presença de Deus. O Senhor deixou este exemplo também, irmãos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, ainda que era Senhor dos céus e da terra, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então ninguém pode querer subir em nenhum degrau e achar que é alguma coisa a mais, mas lembre-se que quem se humilha, Deus o exaltará. E quem se exalta, Deus mesmo é que humilha, irmãos. Então ele tinha este tratamento e dizia, a minha alegria e a minha coroa é saber que os irmãos estão firmes no Senhor. Fico feliz, fico alegre, como se eu tivesse coroado, sabendo que toda a Irmandade está firme no Senhor. Então, irmãos, queira Deus que ninguém que está ouvindo esta palavra se regozije quando alguém tropeça, quando alguém enfraquece. Ainda hoje veio a palavra de manhã, não é, irmãos? Que nós não devemos nos afastar, desprezar, fugir do mais fraco. Nós devemos estar com os braços bem abertos para abraçá-los. E agora o Senhor confirma esta palavra. Olha aí, a minha alegria que eu tenho no coração, e é como se eu tivesse coroado, é saber que essa Irmandade está firme no Senhor. Então, irmãos, nós temos muitos fracos no nosso meio, muitos que não estão lá tão firmes, mas nós devemos alegrar com aqueles que estão firmes e orar por aqueles que estão fracos. O fraco de hoje, Deus fortalecerá no dia de amanhã. E quem está em pé, olha que não caia. Quantos irmãos que subiram num lugar muito alto, parecia que só ele era santo entre a Irmandade, mas o tombo foi muito grande, muitos nem entre nós não estão, mas aqueles que se mantêm na humildade e amando a sua Irmandade, estará firme até a sua entrada na glória de Deus. Então, irmãos, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor. Então ele rogava, irmãos, que todos tivessem o mesmo sentimento, porque nesta graça, irmãos, um não pode puxar para a esquerda e outro para a direita. Não, temos que ter um mesmo sentimento em nosso Senhor Jesus Cristo, para que a bênção de Deus possa sempre estar na nossa vida. Lembra o que está escrito lá em Atos, irmãos, no início da obra, que o coração e a alma dos que criam era um.
É uma pequena multidão, de uns 120, 150, mas todos tinham o mesmo sentimento. E naquele mesmo sentimento, naquela união, naquela humildade, irmãos, Deus se usava dos apóstolos e por meio deles fazia muitos milagres e prodígios no meio da irmandade. Então creia, irmãos, irmãs, quem está ouvindo esta palavra, que se você tiver numa mesma união, porque tem aquele que critica de ancião, critica de deliberações, critica deste, critica daquele, parece que ele está sempre disposto a notar alguma falha de alguém, mas aquele rogava a Evódia assim, que sentisse o mesmo, que ele sentia, amava aquela irmandade em geral, e chamava de muito queridos, e ficava feliz por estar firmes no Senhor, mas ele queria que os outros companheiros também sentissem o mesmo. E assim é a obra de Deus, irmãos, porque esta obra foi levantada e está aqui no Brasil já há mais de 100 anos e não se dispersou, não se dividiu, estamos todos unidos, porque a humildade e a união está no nosso coração. Mas que não tenha ninguém que esteja sempre com lápis na mão e uma cadernetinha para anotar erro. Não, deixa na mão de Deus. Se alguém está fraco, se alguém erra, ora por ele, ora por ela, porque você também tem os seus erros, cuida dos teus erros, que Deus cuidará da sua obra. Então, irmãos, ele rogava que sentisse o mesmo no Senhor, sentisse o mesmo, porque se vê que já naquela altura tinha alguns na igreja que não sentiam mesmo, não, que criticava, que olhava o defeito de um, olhava o defeito do outro, olhava o defeito do ministério, mas então Deus dava para ele exortar, que sentisse o mesmo. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, ele falava de alguém que era seu verdadeiro companheiro, que tinha o mesmo sentimento, que da maneira que ele agia, que ele amava, que ele fazia, que ele falava, e que ele mandava este companheiro falar, e mandava este companheiro, pedia para fazer alguma coisa. Irmãos, ele tinha confiança. Quando se fala em verdadeiro, é porque tem falso. Moeda verdadeira e moeda falsa, não é? Verdadeiro companheiro e companheiro que é só pela frente, por trás já não mostra a mesma situação. Mas ele tinha este irmão com quem ele estava escrevendo: peço a ti, meu verdadeiro companheiro, tenho confiança, eu sei que o meu sentimento é o seu sentimento, aquilo que Deus se usa de mim, usa de você também, que ajude essas mulheres que trabalharam no Evangelho. Veja, irmãos, e depois falava como outro irmão, com Clemente e com os outros cooperadores, não esquecia de ninguém, que esse companheiro ajudasse, fizesse o que podia em favor desses que trabalhavam no Evangelho. Então é sinal que alguém precisava de ajuda, não é? De ajuda. E nós também precisamos, irmãos. Os dons de Deus não estão num só, não.
Muitas vezes até somos aconselhados por esse, por aquele, alguém que nos ajuda, fala alguma palavra de conforto. Como não? Precisamos para que o nosso ânimo seja levantado. Então ele pedia para este que era um verdadeiro companheiro. Se não fosse verdadeiro, ele podia falar de outra maneira, transmitir outra coisa, que não ia ter um efeito positivo, não é? Mas aqui não. Com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Fala para eles. Que coisa bonita, não é, irmãos? Que coisa boa de ouvir esses que estavam lá em Filipos receber esta mensagem, que eles estavam esforçando na obra de Deus, e o nome deles estava escrito no livro da vida, escrito por um homem santo de Deus, que sabia que Deus falava na boca dele, que o sentimento dele era de Deus. Imagina quando os irmãos leram esta carta, e como ficaram os seus corações, jubilando. E Deus está batendo bem nesta tecla, irmão. Não sei se foi hoje ou ontem também, veio esta palavra: bem-aventurado aquele que se esforça nesta obra, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E de lá não será arriscado. Irmãos, nós temos uma garantia, não é? Está lá, e ninguém riscará. Os irmãos lembram que quando Moisés estava tão atribulado, levando aquele povo para a terra prometida, povo rebelde, povo obstinado, chegou uma hora que ele não aguentou mais. Senhor, risque o meu nome do livro da vida, dando a entender como homem, não é? Na sua angústia, eu pereço e eles perecem também. Mas Deus não falou que riscava e nem que não riscava. Riscarei daqueles que transgrediram o meu mandamento. Oh, irmão, irmã, todos os que estão ouvindo esta palavra, se você foi fiel até hoje, seja fiel até o fim da tua vida. Como diz em Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se o nosso nome está escrito no livro da vida, certamente temos uma coroa de glória reservada para cada um de nós. Então seja fiel, guarda a palavra, tenha o mesmo sentimento, seja caridoso, ame a tua irmandade, socorra quem tiver de socorrer. Tenha na tua boca sempre uma palavra boa, uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, porque tem alguém que só tem palavra de crítica, não é? Não serve na boca do cristão, palavra de crítica não serve, não deve criticar de ninguém, mas tenha sempre uma boa palavra na tua boca. Então, irmãos, pois ele dizia: regozijai-vos sempre no Senhor. Quer dizer, esteja alegre, esteja cantando, esteja glorificando a Deus, não esteja só lamentando, não. Mas depois ele repetia, porque era necessário, não é? Podia falar uma vez só, mas repetiu novamente: outra vez digo, regozijai-vos. Nós temos um bom tempo na nossa vida, irmãos, que está tudo calmo, tudo tranquilo, mas de repente o barquinho no meio do mar, vem o vendaval, vem as ondas levantando, vem o vento ao contrário. Mas tem uma coisa, lembra que os discípulos estavam lá no mar, ninguém pereceu,
porque o Senhor apareceu e socorreu. Então, tem muitos irmãos e irmãs que só sabem reclamar. Hoje o Senhor te ensina a regozijar. Por mais que você esteja sofrendo neste mundo, mas a alegria da salvação está no teu coração. Então, pela dor do rosto, se faz melhor o coração. Irmãos, coração faz melhor quando aparece a dor, quando aparece a aflição. Mas saiba que mesmo que você esteja provado, Deus não vai deixar você perecer nesta bendita graça. Ele aparecerá na tua vida, e Ele te livrará, Ele te ajudará, porque você tem mais um pedaço do caminho para caminhar e terminar, para então abraçar aquele grande e avultado galardão nos céus. Então, regozijai-vos, podia falar só isso, né? Outra vez, eu vou repetir. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. E quando ele estava lá, quase no fim da sua vida, irmãos, um homem que foi preso, um homem que levou muita chicotada, um homem que passou fome, passou frio, foi apedrejado. Ele, assim, como ser humano, tem até direito de reclamar, não é? Mas não, ele falou, em todas elas o Senhor me fez mais do que vencedor. Então, irmão, creia, irmã, quem estiver ouvindo esta palavra, pode estar lá nos confins da terra, que vai chegar no fim, e você vai dizer a mesma coisa, o Senhor me fez mais do que vencedor. Depois diz, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Equidade quer dizer sinceridade, justiça, equilíbrio. Seja notório aquele crente que é fiel, que é justo, que cumpre os seus deveres, que tem que cumprir, que não engana ninguém, que não mente para ninguém, que o temor de Deus está no seu coração. É notório que ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus, no seu trabalho, onde leciona, onde estuda, no meio da sua família. Todos que olham dizem, não, esse é um santo homem de Deus, essa é uma santa mulher de Deus. A sua boca é diferente da nossa. As palavras que saem daí são linguagem sã e irrepreensível. Tem que ser notório, irmãos. Notório. Por que notório? Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Ainda que você trabalhe num ambiente de trevas, todo mundo lá nem conhece a Deus, muito bem, é uma escuridão, é trevas, mas se o Senhor permitiu que você estivesse naquele meio, é porque você é uma luz na presença de todos. Luz do mundo e o sal da terra. Depois diz, irmãos, não estejais inquietos por coisa alguma. Presta bem atenção nesta palavra, que hoje é um tempo de inquietação, né? O mundo está inquieto, não é só aqui, não é só no Brasil, o mundo está inquieto. Só se abre a boca para reclamar, para falar, para chorar, enfim, irmãos, e fala do governo, e fala disto, fala daquele outro, e a situação realmente, perante os nossos olhos, ela é difícil. Mas esta palavra vem para
colocar paz nos nossos corações. Não estejais inquietos por coisa alguma. Aqui não fala, não fique inquieto porque você está ganhando pouco. Não fique quieto porque você tem as dívidas e não está conseguindo. Não, esta palavra é abrangente, espiritual, material, no teu trabalho, na situação que nós estamos atravessando. Não estejais inquietos por coisa alguma. Se tem alguém aqui que está inquieto, está até meio depressivo, saia daqui com a paz de Deus no teu coração. E sempre quando vier esta inquietação de você querer chorar, você querer desesperar, você querer sair lamentando para todos que te ouvem, lembra, Deus mandou a palavra para mim não ficar inquieto por coisa alguma. Os irmãos lembram quando o Senhor estava no deserto, irmãos, falando da sua palavra, e ele foi longe. Por fim, já estava declinando o sol, o dia estava terminando, e os discípulos ficaram inquietos que interromperam o Senhor no seu discurso. Se eles estavam vendo, muito mais o Senhor, não é? Mas eles não aguentaram a inquietação deles. Mestre, despede essa multidão. Eram mais de 5.000 pessoas. Despede, para que eles vão às suas aldeias, às suas casas, porque senão eles estão com fome e eles vão perecer no caminho. Irmãos, como homem, como ser humano, realmente até uma preocupação cabível, não é? Mas tinham que lembrar, se nós estamos vendo, quanto mais o mestre que está falando da sua palavra, que está distribuindo do pão dos céus. Então era uma grande preocupação dos discípulos, irmãos, e certamente se era deles, quanto mais do Senhor, não é? Só que tinha uma diferença muito grande. Eles tinham a preocupação e o Senhor já tinha a solução. Os irmãos viram que é o Senhor que nos chamou para esta graça? Ele derruba o gigante, Ele faz derreter as montanhas, Ele abre o mar, Ele faz o que for necessário. Irmãos, o poder está na mão dEle. Por isso que aqui diz, não estejais inquietos por coisa alguma. O Senhor também estava vendo que estava declinando o dia, aquela multidão com fome, se fosse embora, podia perecer no deserto. Aí o Senhor olhou para eles com muita tranquilidade e disse, vocês têm alguma coisa? Tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Tá bem, me traga isso aí. Olha aí a solução de onde saiu, irmãos. O nosso Deus é um Deus que faz aparecer onde não existe, ajunta onde não espalhou e colhe onde não semeou. Com estas palavras, dá para aumentar a tua fé? Então pare de reclamar e seja um crente cheio de fé na presença de Deus. 5 pães e 2 peixes. Estava na mão dele a solução. Porque eles disseram, pão? Nem 200 dinheiros de pão, se nós fôssemos na cidade comprar, não ia satisfazer a multidão. Então era uma causa, irmãos, intransponível. Mas para o Senhor não tem nada intransponível, não tem nada difícil. Na hora certa, Ele mostra que a solução está na mão dEle. Traga os pães, levaram lá 5 pães, 2 peixes, deu graça, começou a partir, irmãos, e disse, é vocês que vão dar de comer.
E aí eles ficaram mais assustados ainda. Nós, vocês mesmo. Eu só vou fazer um milagre, mas quem vai repartir é vocês. Partiu o pão, põe em cesto e foi distribuindo, irmãos, distribuindo os peixes também. Comer aquela multidão de mais de 5.000 pessoas e ainda levantou 12 cestos cheios de pedaços de pão. Então, a palavra de Deus nos dá, irmão, este crédito, esta força, esta fé, para nós não estarmos inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então passe de hoje em diante, ao invés de reclamar, ore pela manhã, pela tarde, pela noite. A situação está difícil, está intransponível. Grava bem esta palavra no teu coração, este verso: não estejais inquietos por coisa alguma. Quando você estiver inquieto, vai nos pés de Deus e ora, e diga: Senhor, a situação está intransponível, mas eu creio na tua palavra, porque se nós formos na igreja e ouvirmos e não crermos, de nada adianta. Mas quem vai na igreja ou esteja escutando mesmo a longa distância e crê na palavra e guarda, o Senhor cumpre na nossa vida. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus. E a paz de Deus, olha aí quanta coisa boa, irmãos. O mundo não tem, o mundo não ouve isto, o mundo não recebe isto. Depois de nós conseguirmos ter fé para crer na palavra de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede tudo que há neste mundo, porque o homem sem paz, ele não vive, ele vegeta, não é, irmãos? Mas mesmo em dificuldade, com a paz no coração, nós somos um povo que regozijamos perante Deus. Então diz a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, irmão, irmã, quem estiver ouvindo esta palavra, que está muito preocupado, que está lamentando muito, reclamando muito, receba a paz de Deus por esta palavra. O Senhor Jesus veio trazer a paz no mundo, irmão, porque no mundo não tinha paz. Aqui operava, era o nosso inimigo, mas o Senhor veio, Ele é o príncipe da paz, e Ele dava tanto valor para a paz, irmãos, que quando Ele morreu e ressuscitou, os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus. Se mataram o nosso mestre, o que será de nós? Ele apareceu lá, sem que abrisse as portas, apareceu no meio deles. E sabe quais foram as primeiras palavras que saiu da boca do Senhor, depois de ressuscitado? Paz seja em vós. Porque sabia que eles não podiam servir a Deus sem paz, em desespero. Não, paz seja em vós. E nesta noite o Senhor está falando da mesma maneira: paz seja em vossos corações. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Venham dos servos.
teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Nosso Deus, nosso eterno Pai, que estás nos céus, no nome amado do teu Filho Jesus Cristo, novamente, Senhor, nos encontramos aqui, ajoelhado na tua presença, para nós te darmos graças por tudo quanto tu preparaste para nós aqui nesta noite. Agradecido nós somos, Senhor, por esse santo culto, aberto no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, pelos cantares dos hinos, pela oração, pelos conselhos e muito mais nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa e eterna palavra. Leva-nos em paz, Senhor, guardando-nos de todo mal, da aparência e muito mais de nós pecar na tua presença também. Quantos enfermos, hospitalizados, como ali em São Roque, Senhor, a esposa do nosso irmão Antônio, nossa irmã Nair, passando muito mal com aquele tumor nas suas costas. Nessa oração nós te pedimos, envie a libertação pelo amor do teu nome. Graças nós te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade. Amém. Deus seja louvado.